5 principais erros que acontecem ao escolher uma prótese de mama. Esse vídeo aqui eu quero te mostrar realmente quais são os principais erros que os pacientes cometem. Ative as notificações e segue o nosso canal. Primeiro erro, normalmente, é você buscar um resultado de um tamanho de prótese baseando-se numa escolha de um resultado de alguém. Normalmente isso traz, eu acho que é um dos piores erros, porque você vai achar que a mama de uma colega, de uma conhecida é bonita e para ela se você escolher a mesma prótese vai ter o mesmo resultado. Isso é completamente diferente. Mesmo se você utilizar em 2 pessoas da mesma família, a mesmo implante, os resultados vão ser totalmente distintos. Esse é o primeiro erro. O melhor processo de se escolher durante uma consulta é através da análise, basicamente, no dual plane, a característica do tórax, a projeção, a expectativa de resultado de projeção da mama. Isso é a melhor coisa. Segundo, é achar que realmente quanto maior o número do volume da prótese, mais marcada a mama vai estar. Outro erro, a mama marcada ela não depende muito exatamente do volume, mas sim da técnica. Os colos que realmente ficam mais bem posicionados, com a manutenção do polo superior, ou seja, a prótese durante vários anos bem posicionada aqui em cima, ela é muito mais pela técnica. Qual é a principal técnica hoje que vai garantir um bom posicionamento do implante? É o dual plane, que você vai ter uma cintura de músculo abraçando o implante vai ficar estável nessa região para que você tenha uma mama que representa realmente um polo superior, um polo inferior e adequado nos seus ajustes de base. Outro erro bem importante é entender que qualquer tipo de prótese, né, vai ser suficientemente saudável para você colocar. Nós temos que entender que hoje a gente tem que respeitar marcas que são mais recomendadas, que têm mais estudos, mais trabalhos, e tem pessoas que acabam, até mesmo cirurgiões, indicando próteses muito baratas. Isso dificulta o controle, dificulta o rastreamento, dificulta até uma nova cirurgia que possa acontecer. Outro erro muito importante, que as pessoas acham que se você colocar uma prótese com o sutiã interno, a prótese vai levantar a mama. Tudo errado. A prótese ela vai ter a característica de moldar o formato da mama, principalmente, e se você fizer um recurso de utilizar o dual plane para que aquilo fique bem posicionado, a prótese vai ficar no lugar, mas não necessariamente a mama vai continuar levantada pelo implante. Você pode ter algumas situações que você tem uma falsa queda, que chama pseudopitose, um preenchimento da mama, ou então, associado a uma mastopexia interna, você pode ter uma melhora da distribuição do volume. Mas quando as mamas possuem flacidez e existe a necessidade de levantar, a prótese não vai conseguir fazer a mastopexia. O que é muito comum entender hoje é que muitas vezes as pessoas não desejam ter cicatrizes e também o cirurgião não vai querer colocar a cicatriz à toa sem nenhum intuito do paciente. Mas também a gente não pode fazer com que a paciente que tem uma mama flácida, com estrias, a pele de baixa qualidade, que ela deseja uma prótese sem que não tenha cicatriz de mastopexia, o resultado não vai ser entregue adequado. Você pode ter uma prótese que vai ficar alta e a mama toda embaixo. Então a gente precisa vestir a mama sobre a prótese para que a gente fique com um resultado legal. Quarto, expectativas irreais, que justamente o que eu falei de acordo com o primeiro, de escolhas baseadas em outras pessoas. Você nunca vai ter o peito de igual ou de outra melhor, você vai ter o peito que realmente foi projetado para ser o seu peito, a sua identidade, assim como a digital, a sua mama, ela não vai ser igual de uma outra pessoa. Você tem diferença de mamilo, diferença de areola, diferença de tecido, mudança de formato de tórax diferente, distribuição de volume diferente. Então é escolher a mama igual de uma outra pessoa. O que é importante nas escolhas que se faz durante o consultório, você pode realmente traçar uma ideia. Eu quero, se possível, que eu tenha um preenchimento maior, eu quero ter uma sombra maior aqui em cima, eu quero ver se eu consigo ter um formato que possa ter uma clivagem interessante. Então as características estéticas de uma cirurgia de mama, elas podem ser discutidas dentro do consultório, mas sem realmente dizer que é igual a mama de outra pessoa. Quinto e último é realmente o formato do implante. Nós temos os implantes mais utilizados, são os implantes redondos, e também a gente tem os implantes anatômicos, que são implantes que também têm algumas características que esse implante permite melhorar a distribuição de volume da mama, seja mama tuberosa, mamas que têm pouca definição da base mamária. Então, a indicação do implante, normalmente, os implantes mais indicados são os implantes redondos. Porém, dizer que se você usar o implante anatômico, a mama não vai ficar
redonda, também não é bem assim. Se você usar uma prótese anatômica em mamas, você vai conseguir ter um arredondamento da prótese maior por causa da distribuição que esse implante vai fazer anatômico dentro da mama. E também existem os implantes cônicos, que hoje eles não são muito utilizados, são implantes mais antigos. Tem os cirurgiões que utilizam agora, eu particularmente prefiro usar o redondo, mais ou menos em mais de 80% dos casos, e os anatômicos em casos que mamas precisam principalmente ter mais distribuição de volume na base, os implantes anatômicos, e também pacientes que desejam ter uma melhoria da transição entre o tórax e a região do abdômen de uma maneira mais suave.